Os sacerdotes, levitas, toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da, da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no monte do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar a um levita de alguma das tuas portas de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, qual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra se cumprir, nem suceder assim, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Quando o Senhor teu Deus desraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morreres nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entrar no seu próximo no bosque, com o seu próximo no bosque, para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo feriu o seu próximo, e este morrer aquele que se acolherá a uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfureceu o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho, ele tire
a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia a seu irmão, ele arma ciladas e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma destas cidades, então os anciões da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levanta. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apressarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houvera naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhes-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai a convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem mentiroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os meninos e tudo o que houver na cidade do seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti,
que não forem das cidades destas nações, porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá de herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes, destruí-las totalmente aos heteus e aos amorreus e aos cananeus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois porque não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantido para o homem, é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar um morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do muro do morto, e na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com um jugo. E os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor e pela sua cidade. Se decidirá toda a demanda de todo o ferimento. E todos os anciões da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos pés e os nossos olhos os não viram. Se propício ao teu coração, ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegará ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela e deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada recolherá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando ele lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar,
E dirão aos anciões da cidade: Este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sociedade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás dele, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolher-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda a casa perdida que se perde de teu irmão, e tu a achares, não te poderás omitir. Se tiveres o jumento, se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito airado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrirás. Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, disso tomei essa mulher e lhe paguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão ao ancião da cidade à porta, e o pai da moça dirá aos anciões: Eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: Não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher. Em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sociedade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel.
Quando houver moça virgem desposada, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortados o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o Adomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém será que declinando a tarde se lavará em água, e se pondo o sol entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se aparte de ti. Não entregarás a seu senhor o servo, que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em lugar das tuas portas, onde lhe agradar, não oprimirás. Não haverá prostituta dentro das filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de voltar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás tal como voluntariamente votastes ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme a teu desejo, até te fartares, porque não as porás no teu cesto.
Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum por um ano inteiro. Ficará livre da sua casa para ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-los ou vendê-los, esse ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestastes te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. E se pondo o sol, sem falta, lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, portanto, te ordeno que faças isso. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que esses teu irmão, não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora, se seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela.
E o primogênito que era lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, essa subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará o teu olho. Na tua bolsa não terás peso diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer a injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saía do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás hoje, declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou nossos pais dar-nos. E ao sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perceber, fui meu pai. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me desses, então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação desde o céu, e abençoa a teu povo, a Israel, e a terra que nos destes, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guardados
Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor e para a fama e para a glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. E deram ordem Moisés e os anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-se-ás uma pedra grande e as caiarás, e havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus. Terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumentos de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas e a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje viesse a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz, e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puserem em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua filha, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feria seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. E será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por este caminho fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, os teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto
do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só entrarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para o servir. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cumprires em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, e que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, com a inflamação, e com calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem, e a perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhados por todos. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás do seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos olhos e nas pernas, que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei que tiver exposto sobre ti a uma nação que não conhecestes, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à madeira. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, e a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, tu mais baixo descerás.
ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas as maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como água, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido, e se te há em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiarás em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus, e comerás o fruto do teu ventre e a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de sua casa, com os demais de seus filhos que ainda lhe ficaram, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, enquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha. E isto por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque o comerá às escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. E também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro dessa lei, até que sejas destruído. E ficarás pouco em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor te deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deitará em destruir-vos e consumir-vos e desarraigai-vos. Sereis da terra, desarraigados, sereis da terra a qual passais a possuir, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu mesmo, nem teus pais, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecido de olhos e desmaio da alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. E falou Moisés a todo Israel e disse-lhes:
Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fizeram andar pelo deserto. Vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram porque sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gatitas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje te faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança, este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé convosco perante o Senhor vosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitemos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos, e o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a outros deuses, aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor não lhes quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. Este homem e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas perante ao Senhor pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajudar-te
dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajudará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem como te se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos, nem tampouco está além do mar, para dizerem: quem passará por nós além do mar, para que nula traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos e fores reduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias da terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Depois foi e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, e já não poderei mais entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado, e o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse ao Senhor de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos, junta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viveres sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis os seus dias são chegados para que morras,
chama a Josué e apresentai-vos na terra, na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram antes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiver feito por haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e o servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunho, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais aos seus ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos rompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei, e então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nome de Deus, nosso Deus, a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, perquanto pergunta a teu pai, e ele te informará, os teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a seu ninhado, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os
e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo e beste, o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jerusalém, deu coices, engordaste-te, agrossaste-te e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que, vendo o Senhor, os desprezou, por ter sido provocada a ira contra seus filhos e as suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até os mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles as minhas setas, esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, e comidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem escarnecido. Eu disse, por todos os cantos os espalhei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselho. E neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder deles se foi, e não há preço nem desamparo. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, e eu faço viver, e eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape de minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu
seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o povo de Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolher-te ao teu povo. Como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, por não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.